Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Irmãos, eu gostaria de trazer aqui um vídeo muito breve, curto, dizendo a respeito das fases que nós enfrentamos em nossa vida. E eu gostaria que você meditasse bem neste texto, nessas passagens que eu vou colocar aqui neste vídeo, e que você tirasse proveito dele para a sua vida cotidiana. Porque a nossa vida, ela é feita de fases. Existem fases difíceis, fases ruins e fases boas. Só que são simplesmente fases. Fases boas e fases ruins. E eu gostaria de trazer aqui um conteúdo bíblico para a sua vida, para que você venha aprender a viver, a tirar bastante proveito dessa fase que você está vivendo, para que você possa ter paz, fé e possa vencer este momento. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu gostaria de ler um texto bem interessante no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, no versículo 4, que nos fala sobre um grande profeta Elias. A Bíblia diz assim, 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 4. E ele se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, aqui nós estamos lendo um texto que fala sobre a vida de um dos maiores profetas que já existiu nessa terra. Um dos maiores profetas que o mundo já conheceu, o profeta Elias. Um grande homem de Deus, um homem que teve fases diferentes em sua vida, como você deva estar vivendo uma fase diferente de outras que você já viveu. Eu quero que você também entenda que a fase que você está vivendo hoje, nesse momento, ela não define o final da sua história. Isso não quer dizer que essa fase, ou seja boa ou seja ruim, ela seja o fim da sua história. Ela é simplesmente uma fase. Ela vai passar. Vai entrar outra fase, ou boa ou ruim. Mas vai existir em sua vida, em minha vida, outras fases. O profeta Elias, meus irmãos, ele viveu ali fases tremendas em sua vida, fases extraordinárias, que aconteceu coisas tremendas, coisas que traz edificações para a nossa vida. Lá no livro de 2 Reis, aqui na Bíblia, 2 Reis, no capítulo de número 1, fala sobre um rei chamado Acasias, que ele caiu de um parapeito ali do seu palácio, e ele se machucou muito, e ele mandou ali um capitão com mais 50 homens e chamar Elias. E Elias então respondeu lá do alto, quando o capitão falou: homem de Deus, o rei manda, desce. E ele falou: se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os teus 50 homens. E de repente, cabum, desce aquele fogo do céu e mata aquele capitão com seus 50 homens. Olha que coisa impressionante, que fase tremenda de um homem falar: chova fogo do céu se eu for homem de Deus, e de repente o fogo cai do céu. Aí o rei manda mais um capitão com mais 50 homens. E novamente, homem de Deus, o rei manda, desce. Ele falou: se eu for homem de Deus, aconteça o mesmo que aconteceu com aqueles homens, que desça fogo do céu, consuma tu e os teus 50 homens. E cabum, o fogo matou eles, o capitão e os seus 50 homens de novo. Aí vem mais um, esse mais humilde. Esse homem realmente, ele até temia a Deus.
A Bíblia diz, e ele chegando até o homem de Deus, falou: homem de Deus, eu sei que tu é profeta, que tu é um homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida, poupa a minha vida. Então Deus falou com Elias: desce, vai com esse daí. Então, irmãos, eu quero aqui focar no poder que Deus transmitia na vida daquele profeta. Que coisa tremenda, que fase maravilhosa, e não foi só essas fases. De repente, lá em 1 Reis, aqui nas Escrituras, fala, 1 Reis, capítulo 17, um texto muito conhecido, a viúva de Sarepta, ali do azeite da viúva, né? O texto muito pregado, muito conhecido. Imagina Elias falar na casa daquela mulher, profetizar naquela casa, e o azeite não faltar. Vai, pega botijas emprestadas e não vai faltar azeite mais. E de repente a bonança entrou naquela casa, uma época de seca, uma época que todos estavam morrendo de fome, e ali havia bonança. Que fase maravilhosa! É tão bom quando nós oramos, quando nós pregamos, profetizamos, e as pessoas absorvem aquela palavra e ficam cheios de fé. Mas será que os momentos difíceis da nossa vida nós demonstramos essa fé também? É tão bom pregar para as pessoas, é tão bom falar, ter convicção quando nós estamos bem numa fase boa. Mas e quando nós estamos vivendo a fase ruim? Será que nós profetizamos? Será que nós acreditamos? Ou nós fazemos igual Elias? Ah, Senhor, me mata logo. O que adianta eu ser crente? O que está adiantando eu ir na igreja? O que está adiantando eu fazer a tua vontade? Muitas pessoas fazem isso. Mas, irmãos, nós devemos acreditar em Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. Isso é apenas fase. Elias, que fase maravilhosa, uma outra fase muito boa. De repente Elias estava lá no Monte Carmelo, enfrentando 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera. 850 profetas falsos na realidade. Olha, aquele Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. E os profetas de Baal, naquelas macaquices deles, e pula de lá, e se corta, e dá cabeçada, e faz isso, e faz aquilo, e nada de Baal responder. E de repente Elias vai lá, arruma o altar. Olha que coisa interessante, arrumar o altar. Ele arrumou o seu altar, com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, invocou o nome do Senhor. Senhor, se eu sou teu servo, e se tu és o único Deus, como eu sei que tu és, então responde com fogo. E de repente, de novo, cabum, o fogo desce, consome o holocausto, lambe a água do rego. E que coisa tremenda, que milagre extraordinário, a manifestação do poder de Deus através da vida daquele homem. Que fase maravilhosa. Mas de repente Elias se encontra no deserto, pedindo para si a morte, com depressão, um quadro claro de depressão, porque a Bíblia diz que ele abandonou seu moço. Quando a gente estamos depressivos, nós não queremos a companhia de ninguém. De repente, ele não queria comer, ele só queria dormir, e queria a morte, pediu para si a morte. A Bíblia fala que um anjo chegou lá na caverna e cutucou Elias: acorda, levanta e come, porque longa é a sua caminhada. E ele só queria ficar socado dentro da caverna, sem comer e dormindo. Ele queria morrer. Um quadro claro de depressão. Olha que fase terrível que esse homem está vivendo agora. Fases tão tremendas que ele viveu, e agora ele está ali pedindo a morte. Talvez você esteja nessa condição. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas levanta a sua cabeça, que longa é a tua caminhada. Honre a Deus nesse momento de dificuldade. Você deve, meu irmão, extrair coisas boas dessa fase ruim que você está passando. Se você está passando uma fase boa, aproveita, porque vai passar, é uma fase também.
Nós não vivemos somente em rosas, nós não vivemos apenas em fases boas, mas nós vivemos em fases ruins, e nas fases ruins nós temos que aprender, nós temos que extrair lições boas. Na escola secular, hoje nós vamos para a escola, nós estudamos o ano todo, estudamos muito tempo para poder no final do ano fazer a prova, para poder pegar o nosso certificado, para garantir tudo aquilo que nós aprendemos. Com Cristo é diferente. Com Cristo, meu querido irmão, nós passamos pelas provas primeiro, para depois aprendermos a lição. É assim que é a vida do cristão. Então, meu irmão, busque a Deus, viva essa fase, porque Elias estava ali pedindo a morte, mas de repente aquilo não definiu o fim da história daquele profeta. Esse momento que você está passando não é o fim da sua história, ela não vai terminar assim em nome do Senhor Jesus, porque o fim da história de Elias, ele foi levado aos céus por carruagens e cavalo de fogo. Olha que história linda, que término maravilhoso. Então busque, acredite, levante a sua cabeça nesse momento e creia que o Senhor, Ele é contigo. Ele diz em sua palavra: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou, Ele não me abandonou, Ele ainda continua no controle de tudo. Deus continua sendo Deus. Às vezes, irmãos, nós somos hipócritas, falsos, falhos. Nós louvamos tão bonito na igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que mentira! Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, nós ficamos murmurando e falando: cadê Deus? De que adianta eu ir na igreja? Jesus, Ele exortou os fariseus. Falou: vocês me honram da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Nós devemos honrar a Deus nesses momentos. Não apenas louvar porque o hino é bonito, mas aí na hora de viver aquilo que você está louvando e falando, você tem que viver, irmão. Acredite. Honre a Deus nesse momento, nessa fase, seja ela qual for a fase que você esteja passando. Honre ao Senhor neste momento. Essa é a palavra que eu quero trazer aos vossos corações. Eu quero pedir também para que você não se esqueça de entrar lá no link, se inscrever, deixar lá o seu joinha, me ajudar a divulgar esse trabalho no meu canal. Que Deus, Ele possa te abençoar poderosamente. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues e eu estou sempre orando a seu favor pela sua vida, e que esse vídeo ele seja útil para contigo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, meu querido, não se esqueça, você, meu irmão, você, minha irmã, viva todos os momentos com fé, tá bom? Viva com fé. A felicidade, ela mantém você doce. As dores, ela te mantém humano. Nós somos seres humanos. As provações, ela te mantém de pé. Por isso que é necessário passarmos por provações, por lutas. Mas somente Deus, Ele te mantém de pé. A provação, ela te mantém forte. Forte. Mas somente Deus te mantém de pé. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.